Próxima estació, Catalunya. A gente não escolhe tudo o que acontece na vida. Mas escolhe todos os dias quem decide ser depois disso. Próxima parada, a arte de escolher sua reação. Eu sou a Manu. Eu sou a Amanda. E eu sou a Ju. Então, gente, o tema de hoje eu acho muito interessante, porque a gente sempre fala, e falou aqui nos episódios anteriores, de escolhas muito grandes. Como mudar de país, como você encerrar para recomeçar, né? Como encerrar ciclos, encerrar relacionamentos. Mudanças drásticas. E a gente não fala muito das pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, que também são muito importantes e, de uma forma ou de outra, elas moldam como que a gente é. Como você reage quando algo acontece com você. Por exemplo, algo acontece com você e você tem o poder e o controle de tomar a decisão do que você vai fazer a partir daí. A palavra eu acho que é controle, né, Ju? Porque a gente não tem controle sobre tudo, obviamente. E a gente esquece disso quando a gente tá no piloto automático. E quando a gente para, e é importante, né, ter essa pausa e observar, ok, não vou desgastar minha energia com essas coisas que eu não posso controlar, mas o que eu posso controlar? Exato. É a minha reação sobre essas outras coisas. Exato, eu acho que isso é um nível de maturidade, assim, muito grande, né? Que você passa a entender que você não tem controle sobre tudo na sua vida, mas você tem controle sobre o que você vai fazer a partir da coisa que acontece com você. Sabe, é meio difícil, assim, de entender, mas faz muito sentido. Eu acho muita é o dificuldade que mais com isso, afeta a né? nossa vida também, né? Porque, na verdade, por mais que a gente planeje as coisas, a gente tem o planejamento inicial que, ok, é uma grande ação, por exemplo, igual a Ju falou, vou mudar de país. Ok, você tomou a decisão de mudar de país. Só que tudo que acontece em seguida, muitas das vezes, é não planejado. E aí você tem que saber como reagir, ou o que você fizer depois disso é o que vai direcionar os seus próximos caminhos ali dentro, sabe? Dentro do seu planejamento inicial. Então, Exato. é doido. E são momentos, igual eu falei, pequenos do dia a dia, sabe? Como alguma coisa no trânsito que te incomoda, alguma mensagem que você recebe atravessada, que você fala, e agora? Como é que eu vou responder? Algum comentário que te irrita. Então, tudo isso, esse pós, assim, a sua reação, você decide como lidar com ela. E essas reações, que são pequenas, elas parecem inofensivas quando vistas assim em caso isolado, né? Por exemplo, uma reação ao trânsito, igual a Jill falou. Mas eu acho que depois vai ficar mais palpável com exemplos que a gente tem para dar. Se isso acontecer todos os dias, toda hora, por exemplo, isso molda quem você é também. Vai virando um padrão, né? E até o seu humor, tudo que você faz, molda você mesmo. Eu acho que é como se fosse um espelho, assim, só para dar esse exemplo, para entender melhor. Porque o espelho, você tá se vendo, né? Então, o espelho, ele não mostra a pessoa que te provocou. O espelho mostra a sua reação com a situação. Então, fica um pouco mais fácil de entender essa situação, assim, através desse espelho. Você falou a palavra hábitos. Padrão. Acho Padrões. que eu falei padrão. Mas eu acho que tá muito interligado também, porque a maneira como a gente reage às coisas externas acabam virando muitas vezes padrões, que foi o que a Manu falou, e viram hábitos e que se repetem por anos, né? A gente vai crescendo com esses padrões, no final das contas, que vai ficando algo... Perceber. Sem a gente perceber. E vai ficando algo tão intrínseco dentro da gente que vai fazendo parte também da nossa personalidade. E quando você vai ver, você só reage. Você não pensa, você não tá entendendo, você não tá tendo a ideia completa do que tá acontecendo, você só tá seguindo o seu, de novo, piloto automático. Exato. E você começa a acreditar que você é isso, sabe? Começa a ser uma coisa muito fixa pra você. Tipo, eu sou explosiva, eu sou a pessoa sensível, eu sou impulsiva. Mas não é isso, porque... É muito legal acreditar e imaginar que você é a situação depois do impulso. Por exemplo, você tem uma reação impulsiva ali, de sensibilidade, de raiva, mas você não é aquilo. Você é o depois do impulso. A gente gosta de colocar a classificação das coisas, é impressionante, né? Parece que é um jeito mais fácil de lidar quando você dá o nome. Mas para certas coisas é ainda pior. Você depois desconstruir essa classificação que você coloca é um pouco mais complicado. Você começa a acreditar de olho fechado que você é aquilo ali, né? Uma vez a gente falou disso, lembra? Foi, episódios também. anteriores? E sabe, e aí falando também, já dei
já citei esse livro em um outro episódio, mas eu acho que vale muito mencionar ele aqui de novo. É o livro do Joey Dispenza, que é o Quebrando os Hábitos de Ser Você Mesmo, né? Sim. Ele fala exatamente disso, porque são padrões, né, de autossabotagem que são repetidos por tanto tempo que já está no seu subconsciente. E você trabalhar para reconstruir isso não é só fazer afirmação. Não, é um trabalho muito mais complexo do que... É muito mais, é tipo quebrar padrões, assim. É muito complicado isso e exige muito, é um esforço bem grande, mas óbvio, é muito válido também. E é muito importante assim, a gente trazer essa atenção para essas pequenas escolhas, porque afinal começa dali, né? Uma pequena escolha acaba mudando o teu humor, acaba mudando o teu dia inteiro, pode chegar a virar tua personalidade, enfim. Traz uma consequência muito grande quando a gente para observar. E falando isso sobre hábitos também, juntando com... Bom, juntando isso de hábitos, né? E o que acontece também quando eu vejo sobre a minha própria vida, o que me ajuda a tentar ser um pouco mais... estar emocionalmente regulada, eu diria, não controlada. Os hábitos também. É muito engraçado como tudo na nossa vida volta aos hábitos, né? Eu acho que todo mundo aprendeu muito sobre hábitos na pandemia, que todo mundo aprendeu que precisa de uma rotina ou de um certo hábito para não ficar doido. E é isso que eu ia falar agora também. Falando em português, claro. Falando em português bem claro. E é isso também que eu acho que me ajuda, tipo, não é que toda ação que acontece na minha vida, minha reação é perfeita e, nossa, eu sei lidar. Não sei. Mas... eu sinto que agora, por exemplo, se eu sigo um certo hábito por um período de tempo, uma certa rotina, uma certa disciplina na minha vida, eu consigo ter reações, entre aspas, melhores, tipo, mais saudáveis pra mim mesma, porque eu tô um pouco mais regulada emocionalmente. Falando isso porque eu sou uma pessoa muito emocional. Então, pra mim, é muito difícil estar regulada, racional, tempo todo, né? Racional, e parar e pensar e falar, meu Deus, isso aqui vai ser o melhor pra mim. Eu acho que a maioria das pessoas, incluindo eu, assim, todo mundo age por impulso, sabe? Antes de você ter essa consciência, é muito difícil. Acontece alguma coisa com você, você quer reagir. Você quer demonstrar um ali. nível de maturidade muito grande, quem consegue parar aqueles 5 segundos, tipo, vou respirar, não vou reagir, porque é isso, é tudo muito reativo, né? Tipo, a gente tem essa coisa de... Eu, falando de mim, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com tudo resolvido na hora, virginiana que eu sou. Meu planejamento ali, minha filha, se não for, já começa a me dar um ciricutico quando a coisa começa a sair do planejado. Do planejado. E aí, de novo, eu tenho tratado isso muito com terapia também, porque você acaba desgastando muito da tua energia com coisas que é o que a gente falou. Que você não tem controle nenhum. Então... não adianta você ter uma reação de ficar irritada com aquilo, ficar desnorteada, porque não tá fora do seu controle. Você não tem o que fazer sobre isso. Nossa, e falando sobre morar fora, né? Que é o nosso tópico principal de todo episódio, eu aprendi muito a ser mais flexível quando eu vim pra fora pela primeira vez, porque foi quando eu senti mais forte, assim, mais intenso, essa coisa de... Querida, não vai ser por aí. Planejou, né? E você planeja, e mesmo você indo buscando informação e vendo, putz, tem essa possibilidade, essa. Você tenta se preparar ao máximo e pode ter certeza que vai acontecer algo que vai te surpreender. Tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Então, assim, isso te ajuda muito a ter essa flexibilidade maior e também, obviamente, a reagir melhor com essas diferenças, né, do exterior. E pensando nisso que você falou de morar fora, também uma das coisas que eu usava e uso ainda pra tentar me acalmar e tentar me controlar nesse sentido. Não controlar, né? Não é a palavra, mas acho que regular e entender Acalmar, a situação. né? Acalmar. Tem uma música que eu gosto muito e que eu sempre tento escutar músicas mais calmas quando eu tô em um momento que eu tô muito surtada, assim, porque parece que acalma um pouco o meu cérebro. E aquela música Beautiful Boy, cantada pelo John Lennon, é muito linda. E tem uma frase que durante a música que é: a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. É uma frase bem clichê que você provavelmente já leu no Pinterest ou na internet em algum lugar, sim. Mas é muito verdade. Muito verdade. E essa é a vida, na verdade, porque a vida... Você acha que é o que você planeja, mas a vida é o que acontece com o seu planejamento depois. Exato. E eu acho muito interessante, porque tudo isso que a gente tá falando aqui tá muito ligado, sabe? Isso das reações e de como você reage a partir de uma situação
Isso fala em todas as religiões, por exemplo, fala em muitos estudos, fala inclusive filosofias, ciência. Então, isso se repete em muitos lugares. Eu vou estudando e eu vou conhecendo mais sobre o mundo e eu vou vendo que tudo cai nesse ponto. É muito interessante. E, inclusive, a Cabala, que é uma parte mística do judaísmo, ela fala exatamente isso, que a sua reação, ela explica que é a restrição. Não restrição de não sentir e tudo, mas essa pausa que você tem antes de reagir, sabe? Por exemplo, acontece alguma coisa com você e antes de você reagir de qualquer forma, você tem que pausar e entender. A Cabala fala muito isso. Então, essa reação automática que você tem, ela chama de viver no piloto automático, que seria seu ego. E Cara, e no catolicismo é igual, né? Igual. E a resposta consciente, essa pausa que eu falei, seria você se alinhar com a sua luz divina. Então, olha que profundo. Essa mesma coisa que a gente está falando, que a gente faz muitas vezes de pensar um pouco e para reagir, isso fala em religião também, sabe? E fala na neurociência. A neurociência fala que nosso cérebro, ele é treinável. Então, se você começa a repetir um padrão de reação, por exemplo, explosiva, você não vai conseguir meio que sair disso facilmente. Você sempre vai se explodir nas suas reações, mas a boa notícia é que o cérebro, ele é adaptável. É o que o Joe Dispenza fala. Então você pode mudar seu hábito e treinar seu cérebro para ter uma reação mais positiva ou... Tipo, não é falando que as emoções são ruins aqui. Não precisa de você não ter emoções na hora de reagir, não é isso. É simplesmente decidir o que é melhor. Sabe? Pausar e pensar. É pra eu reagir com raiva agora? Se for, tá tudo bem. Pode se explodir, pode brigar. Mas tem momentos que tem momentos que merecem, entendeu? Mas é o que tudo fala, essas vertentes e tudo, que a gente até vai falar mais, essa pausa. A importância dessa pausa. Nossa, você me fez lembrar de 2 livros também. Tô falando de livros, né? Tem o Poder do Hábito, que é um livro muito bom. Quem tiver interesse de dar uma mergulhada depois, um deep dive nesse tema, é um livro incrível que fala exatamente dessas pequenas escolhas e como você vai criando cada hábito e quão poderoso isso é. Tem um livro também muito legal que se chama Option B, Opção B. Eu não sei falar o nome da autora, Sheryl Sandberg, alguma coisa assim. E aí ela é a ex-CEO do Facebook e ela conta como superar quando o plano A não funciona. E toda a tragédia de como foi com o Facebook, enfim. E é um livro muito legal também. E o último, e eu já paro com as indicações, mas tem muita coisa muito legal aí. E aí eu acho que essa até conecta, Ju, com o estoicismo. O estoicismo, que é outra vertente também, que é uma filosofia muito antiga grega, que ela fala exatamente isso. Que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos deles. Ou seja, os fatos vão acontecer com você. Você pode ficar perturbado o tanto que for. Mas isso não vai mudar muita coisa. O que vai mudar é como você reage sobre eles. Nossa, esse isso livro. é perfeito. Esse outro livro que eu ia falar agora, que é o que fala basicamente disso também, que é A Arte de Viver. Esse livro parece assim, eu não li, mas tá na minha lista. Ele é do estoicismo, inclusive. É sobre, né? Sim. E ele fala justamente sobre como lidar com o exterior, né? Qual que é o seu... Estímulos do exterior. O seu outcome. Ele usa muito essa palavra do outcome, né? Muito legal. E, bom, a gente falou de neurociência, a gente falou de estoicismo, falamos da Cabala. O budismo também fala muito sobre essa coisa sobre a reação, né? Que a dor é inevitável, o sofrimento, ele é opcional. Então, o que você vai fazer a partir daí? E aí sim você está falando sobre quem você é, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Exato. Quem que é a Júlia, sabe? Então, é a partir da reação. E é aquilo que eu falei também. Muitas pessoas confundem. Buda é para ficar sempre calmo, para não ter reação. Não é isso. Ao contrário. É ao contrário. É para você refletir sobre a sua reação, sabe? E já que a gente tá falando um pouco de religião, né? Eu também não tenho uma religião definida. A minha família ela é católica inteira, como acho que grande parte do Brasil. Mas, bom, eu sou bastante aberta para tudo, então eu não me defini em uma religião só. Mas tem uma coisa que é legal do cristianismo,
de uma forma geral, que responder com consciência é amor em ação. E isso é muito verdade. Eu sempre ouvia dos meus pais, por exemplo, quando alguém te bater, dê a outra face. Tem um ditado que é mais ou menos assim, a frase. E é um ditado muito bonito, mas eu sempre achava, tipo... Quando eu era mais nova, eu achava um absurdo. Como assim, sabe? Eu vou dar minha outra face pra pessoa bater também. Mas é pra você mostrar uma forma diferente de reagir. Não pra mostrar que você é superior pra outra pessoa, pra você provar algo pra alguém. Mas pra você ter uma reação melhor pra si mesmo. É, Tipo, acaba sendo mais saudável pra você mesmo. É difícil colocar isso em prática, igual a gente tava falando? Sim. sim. Eu acho que tem situações, mas faz muito sentido, eu acho. Faz com o muito que a gente tá sentido. discutindo. O cristianismo fala muito de reagir com amor, né? E isso é uma forma de escolha também. É uma reação que você parou e refletiu e decidiu reagir com amor, né? Igual sempre fala, perdoar o seu inimigo, tudo isso. Isso é uma forma de reagir com amor. Sim, é muito bonito. Uhum. Mas existe algumas filosofias, filosofias modernas, né? Tem um psiquiatra, o nome dele é Viktor Frankl, algo assim. Sim. E ele fala muito também sobre o espaço entre o estímulo e a resposta. E esse espaço é o que ele considera como liberdade. Aí, de novo, o que você vai fazer com esse estímulo? Mas tem muitas filosofias também que tratam esse espaço, essa pausa que você faz para pensar e refletir sobre o que você vai fazer, qual vai ser o seu outcome, como um poder. Sim. Inclusive, amiga, esse autor que você falou desse livro, ele é um psiquiatra que ele sobreviveu ao campo de concentração. O Viktor Frankl. Ele é, então, dessa psicologia moderna. Ele fala muito sobre reação. Porque uma pessoa como ele, por exemplo, que passou pelo que ele passou, né, ele descreve no livro dele, assim, Em Busca de Sentido, muito bem todas as dificuldades que ele passou, mas ele escolhia toda vez como ele ia reagir, sabe? Nossa, Então, isso que molda, sabe? A pessoa tá lá no pior que uma pessoa pode passar e escolhe assim... como reagir, entendeu? Isso ela não se escolhe afundar, ou às vezes se escolhe, mas é uma escolha. Para meio que não deixando de fato, que alguém vem e te fala, porque sempre vai ter 1 zilhão de pessoas querendo opinar, né? No final das contas, quando você para e faz essa reflexão, você tá tomando a decisão por você mesma. E é muito o que ele fala, quem reage por impulso é previsível. Você tá fazendo o que já é esperado. Isso. Você tá fazendo o que já te manipularam a fazer. O que a Cabala fala que é o seu ego, entendeu? Seu ego falando. O seu impulso é seu ego. Essa pausa, essa reflexão, é como se se aproximasse do divino. E é muito interessante, tá vendo? Como tudo se conecta. Eles usam diferentes palavras, mas no final das Pra falar a mesma coisa. A mesma coisa. E aí, por exemplo, também na física quântica, é muito legal, mas eles eles chamam de efeito do observador. Então, diz que tudo que existe são ondas de infinitas possibilidades. Até que você vai e para e olha para essas possibilidades. E quando você para, você não reage nesse automático, é quando você colapsa tudo. E você, de fato, quebra esse padrão. Então, muitas vezes, a gente acaba, de novo, automático. A gente tá nesse ciclo vicioso do que já é familiar. Isso é física quântica, né? Então, você já está viciado naquilo que é familiar. E a ciência, ela mostra, né, que nesse momento que você faz essa pausa e observa, você deixa de ser essa partícula batendo na outra e vira o observador da cena. Gente, e aí, que interessante. nessa pausa, você ganha. Aí é que ele fala de poder também. Eles falam que é aí, nessa pausa, que você ganha o poder de escolher qual é a realidade que você vai criar. Aí já começa a entrar nesse conceito, de realidade. Mais de criar a própria realidade. Mas é muito isso. A gente fala, no catolicismo, igual a Manu falou, é o livre-arbítrio. Né? Aí cada uma fala de uma coisinha, uma liberdade, outra livre-arbítrio, mas tudo é a mesma coisa. E são crenças milenares do ser humano. Surgiu, no começo de tudo, sabe? Então, é muito legal pensar isso, que tudo fala a mesma coisa e também há de anos atrás, né? E aí, meio que concluindo, né? A reação, então, a gente considera como um hábito e a resposta é a escolha. E por mais difícil que seja a gente fazer essa pausa, retomar o poder,
por toda a questão emocional, por toda a reatividade, que às vezes a gente não tá num bom dia. E aí, de novo, terapia em dia ajuda, e ajuda muito. O que faz tomar essa consciência de tudo isso também é muito terapia, né? É autoconhecimento. Autoconhecimento, Não tem como você fazer esse tipo de exercício se você não olhar pra você mesmo. Exato. Você é obrigado a olhar pra você mesmo pra conseguir ter esse tipo de controle nas reações. Não controle, né? Mas como a gente tá falando, É escolha, né? reações diferentes. Total. E falando sobre autoconhecimento, você ter consciência das coisas que te tiram do eixo, que fazem com que esse ciclo vicioso, né, que essa reatividade seja mais habitual, é muito importante ter. Vocês têm, assim, claro pra vocês o que te tira mais, assim, do eixo com mais frequência? Eu acho que é muito fácil, assim, a gente ficar falando bonito, né? Ai, não pode ser reativo, não pode ser impulso. É muito legal, mas ninguém é perfeito, né? Então, eu acho muito legal a gente trazer aqui também, pra quem tá escutando, o que nos balança, o que faz a gente, né, pensar, eu não vou reagir assim, calma, respira. Que são muitas coisas, talvez. Uma lista. Mas eu consegui pensar, assim, em uma aqui, a gente morando fora, que é muito diferente do Brasil pra cá. Que é, mais ou menos, o tratamento que a gente recebe aqui no nosso dia a dia das pessoas na rua, Nossa, sim. né? Sabe, por exemplo, no Brasil, todo mundo, a maioria, né? Não vou falar todo mundo, porque tem gente também. Não dá pra generalizar. não dá pra generalizar. Todo mundo, não. Mas, assim, muita gente anda sorrindo na rua e é uma pessoa agradável. Você entra em algum lugar, você vai comprar alguma coisa, a pessoa te recebe bem. Puxar um papo. Puxar um papo. Aqui não é assim, né, gente? Vocês sabem. Então, isso é uma coisa que hoje em dia me tira do eixo, sabe? Porque a minha primeira reação, o meu impulso, é o quê? Responder na mesma moeda. Porque ninguém é perfeito. Não é possível, O cara gente. chegou seca, você vai lá... Aí você vai ser legal e vai abrir um sorrisão? No começo eu era assim, mas isso me cansa, É cansativo, sabe? né? Cansativo você ficar lá igual... Nossa, Você se sente mal, né? esse comentário foi muito bom, porque eu também passo... Eu consigo me ver exatamente nessa mesma situação. Até porque a gente já conversou disso várias vezes. E, cara, que raiva que dá quando vem ainda mais o pessoal velho aqui da cidade, os idosos, Porque Sim, ela- eles são mais mesmo. são rabugentos que só... Sabe o Meu que me fez Deus. lembrar de um dia que nós duas estávamos num ônibus e... Ai, meu Deus, da Nossa, senhora. a da treta. senhora. Meu Sim, mas Deus. foi ridículo, assim, num nível... Você vê assim, nossa, a pessoa é mal amada mesmo, porque... Quer brigar de todo jeito, quer entendeu? arrumar confusão. Quer Ela te saiu de incomodar. casa... Ela saiu de casa querendo arrumar confusão. Tipo assim, esse dia eu vou até contar. Essa Conta. história é engraçada. Agora é engraçada, mas na hora eu fiquei muito puta, mano. É porque o ônibus tava vazio ainda, né? Não tava nem cheio. E tinha uns espaços livres. E tinha uns bancos na frente. O banco que a gente sentou não era nem de idoso, né? Só que ele não era de duas é pessoas. aquele- Aquele maior, sei. Bom, aquele banco para pessoas maiores. Então, eu acho que era um banco de pessoas obesas, porque não era para duas pessoas, o banco, e também não era para idoso, era aquele banco que senta uma pessoa e meia, mais ou menos. Uhum. E aí, tava sentada eu e você, não era? Eu acho que sim. E eu mas lembro tava- que você tava fa- ruim. Eu tava passando Você mal. falou que você tava passando mal. Eu tava com... Com a pressão baixa, vivo não de era? pressão baixa. Eu aham. também. E aí, essa época, eu acho que era verão ainda. Eu não sei, eu só sei que eu tava com a pressão muito baixa. Eu tava passando mal. Eu precisava sentar, ou eu ia, tipo, cair no ônibus. A gente tinha 40 minutos de ônibus até chegar em Era. casa. Aí sentou lá, eu e a Amanda e tal. Aí depois. Eu lembro que a gente chegou- até tava conversando com duas senhorinhas que estavam sentadas na nossa frente. Elas estavam sendo super simpáticas. Uhum. E aí chegou essa azeda. E ela começou a reclamar em voz alta. Tipo assim, esses guiris sentam, vem aqui, senta no nosso banco, que não sei o que, não sei o que lá. Primeiro que me chamou de guiri. Guiri é gringo, só Guiri- pra é, as guiri. pessoas entenderem. Guiri é gringo, já tô até nervosa, ó, dá pra ver. Tô nervosa. Olha Tá o- reagindo, olha hein? a reação. Calma, pausa. Aquelas... Então, a gente chamou eu de guiri, porque guiri aqui não é uma coisa bem vista igual no Brasil, que a gente fala gringo. É algo O legal. olhinho da Manu já vai Tá assim, ó. galhando já. A Manu fica... Gente, curiosidade. Fun fact, a Manu ela fica nervosa. Ela não vai sabe aumentando o olho. disfarçar. O olho dela... Vai regalando, né? É muito bom. O olho infinito. E aí, chamou eu de guiri, que nem guiri eu sou, porque eu tenho a cidadania daqui. Ela contando a história.
Guiri é pejorativo, É não é? pejorativo aqui na Espanha, no Brasil não é, mas aqui é. Nem guiri eu sou porque eu tenho cidadania espanhola e eu pago imposto igual ela. Ela paga imposto caro, eu também pago imposto caro igual ela, que é espanhola, catalana. E aí nisso ela falou assim: vem aqui, senta no nosso lugar, começou a... Sabe aquela pessoa que resmunga assim, nem sabia o que tá falando? Eu só ouvia atrás de mim. Só queria reclamar. Eu só ouvia assim, aí eu demorei pra entender que era comigo, porque eu só via de fundo. Aí eu comecei a ouvir e falei, peraí, que essa descrição parece comigo. Aí ela, sei lá, como que a gente começou a conversa, eu só sei que eu respondi ela, o que eu falei, você lembra? Eu não lembro muito bem, eu acho que você falou alguma coisa tipo, eu não sou guiri. Você falou, tô passando mal. Ah, eu falei que eu tava passando mal, e aí, tipo, a senhorinha que tava na nossa frente conversando comigo e com a Amanda, ela viu que, tipo, a gente era de boa, e a gente tava ali, tipo, e a mulher, a véia atrás, tava causando. Aí nisso... a véia continuou resmungando e ela arranjou... Cara, o mais engraçado, não sei se você vai lembrar, ela arranjou um cara. Um brasileiro. Ela Tinha um pegou o cara brasileiro. pra Cristo, começou a contar tudo pro cara. Era um De brasileiro. Era um vocês? brasileiro. Era um aham. brasileiro, amiga. Gente, Ela que começou a isso? reclamar Não. e o cara começou a rachar. Foi muito bom, Bem porque feito. ela começou a falar, ela tava irritada, né? E começou a falar comigo, meu, que essa mulher é louca, não sei o quê. E as senhorinhas assim, não, tranquilas, tipo, deixa pra lá. E o cara entendendo tudo lá. E o brasileiro, obviamente, tava escutando, que eu e a Manu falávamos, e só que a senhorinha ficava lá enchendo o ouvido dele. Eu tava reclamando pra Amanda tudo em português, né? Porque pra Exato. senhora eu respondi em espanhol. Mas pra Amanda eu comecei a falar, senhora véia, chata do caralho. E aí o brasileiro começou a rir. E o brasileiro começou a Gente, que rir. cena, Mas, juro. amiga, foi uma conexão tão, assim, engraçada que a gente fez com ele. Ele virou do nada, ele virou nosso amigo, sabe? Assim, a conexão, ele, não, eu entendo vocês. A gente... É porque todo mundo que é brasileiro entende esse tipo de situação, sabe? Porque a gente passa isso muitas vezes Ô, aqui. mas qualquer pessoa, sabe? a véia tava literalmente querendo arrumar uma confusão E em aí- troco de nada. De Não, nada. sim, mas eu acho que aqui é um pouco pior, É gente. pior. O Ah, povo sim. aqui é pior. Eu sinto que as pessoas são mais... Não, de novo, querendo generalizar, mas eu sinto que as pessoas são mais amarguradas aqui. Ah, e essa palavra amargurada foi assim, porque a gente tava, pra finalizar essa história, a gente tava lá no busão, e aí eu falei assim, ela continuou resmungando, aí eu pensei, depois de eu já ter soltado a minha raiva um pouco, porque eu precisava também, eu falei, eu não vou deixar essa mulher falar assim de mim, porque eu vou falar as coisas que eu tenho que falar. Aí eu falei, aí eu liberei de minha raiva que eu estava sentindo, aí eu pensei, junto com a Amanda, que a Amanda me acalmou também. Pausa. É. Depois Não, mas ó, ela refletiu e viu que ela precisava falar também. É, eu precisava Sabe, não tirar foi, isso de tipo, mim. do Eu nada. falei, eu não vou deixar essa velha falar essas coisas de mim, sendo que não é nada verdade, entendeu? Uhum. Aí eu quis soltar, eu soltei ali, aí a Amanda, não, calma, tal. Aí eu fiquei conversando com a Amanda, soltei a raiva em português com a Amanda, foi ótimo. Aí ficou eu e a Amanda conversando, papapá. Aí eu só pensei assim, vou soltar uma última frase pra deixar ela refletindo. Aí eu falei... Manuela. Aí eu falei assim, eu falei em espanhol, né? Conversando com as velhinhas que estavam na nossa frente. Falei assim, que tem gente que é muito amargada mesmo. No... A Manuela soltou essa. Aí a velha... E ela escutou. Ó, começou Claro. Aí continuou de novo. ainda mais forte. Aí eu deixei ela hablando lá sozinha. E Deixa ela lá, hablando. É. Com brasileiro. o brasileiro rachando. Não, no fim, foi tipo uma história muito divertida. Mas, pra falar que a minha Agora- primeira reação não foi a melhor do mundo. Aham. Talvez eu teria ganhado mais paz se eu tivesse ficado quieta. Mas eu decidi que Não, eu, mas como às vezes imigrante, não. não É. valia a pena ter ficado quieta. Mas mesmo. sabe- Às a vezes é questão- isso, ué. Você acaba ficando naquela energia, naquela frequência É, de irritação raiva, né? por Uhum. um tempo Que é- pode influenciar em outras coisas da sua vida que vão surgir ali no dia, sabe? Sim, Exato. sim. E uma coisa que eu queria falar também é porque isso pode virar um padrão. É. Sempre quando você passa por esse tipo de situação, se você não pensar na sua reação e refletir, isso vai virar um impulso Sabe o que eu tava lendo? pra sempre, sabe? Nesse livro do Joe Dispenza, ele fala que muitas dessas pessoas, elas se viciam com... É como se fosse, literal, uma droga, Aham. que o corpo é... Como se fosse... Ai, gente, eu tenho receio de falar alguma denominação errada, mas é como se fosse uma substância que libera no teu cérebro Uhum. e o corpo vicia naquilo. Sim. Então, Por isso que começa a surgir o padrão, entendeu? É. E aí, quando você para, assim, de fazer reclamações, o corpo já começa a pedir por mais. Epa, E- o teu corpo manda, tipo, as frequências Uhum. pra tua cabeça pra tentar convencer você É. a voltar à tua frequência. Uhum. Porque você já tá acostumado, aquilo já virou um padrão. Virou. E eu percebi que tinha virado um padrão em mim quando eu voltei pro Brasil, assim, de férias. Porque eu tava entrando nas lojas, entrando nos lugares, assim, com esse tipo de reação já. Tipo, sem paciência pras pessoas. Chato E a igual pessoa- o povo daqui.
Tipo assim, eu tinha pegado um pouco disso, sabe? E aí eu falei, calma, tá estranho. Essa não sou eu não quero reagir assim. Então é aí que tá. É esse controle que você tem que ter sobre você mesma e como você quer reagir, sabe? Uhum. Eu fiquei com medo de ficar amargurada igual a véia também. É, gente. Eu fiquei refletindo um pouco. Se você tá nesse ambiente, fica mais importante ainda você ter esse controle sobre você. É real, Aham. é real. É E muito deixar o verdade povo isso. hablar, no fim das contas, né? Às vezes, óbvio que você não vai ficar calada. Tem horas que é pra falar mesmo. Mas tem horas, assim, que não vai mudar nada pra você. Não compensa mesmo. Não compensa. Mas, aí, voltando nesse looping, né, de coisas que nos estressam. Gente, a gente tá... nesse exato momento que a gente tá gravando o episódio, passou o eclipse. Uhum. E eu não sei se é por conta do eclipse ou se só intensificou. Eu tô num estresse. Que, de verdade, tem hora que pra controlar minhas reações, eu tô assim, ó. Uhum. Amanda se Tá custando mais. segura. Mas muita coisa também, às vezes, acaba não vindo só do exterior. Uhum. Mas coisas que a gente, de novo, coloca pra si mesma. E eu falando do meu ponto de vista virginiana, né? De novo, que eu já soltei o spoiler ali antes. Mas tem coisa que... Cara, e é muito de hábito também. Eu tenho a minha mãe, ela vive falando pra mim, quando eu entro nesses meus loopings, assim, nesses meus momentos e fases mais de overwhelmed, que eu só olho para as coisas que estão dando erradas, cara. Uhum. Eu acho que também te irrita muito quando alguma coisa sai do seu controle. Sim. Você tem planejado algo, né? Aí, por exemplo, não sei, sei lá, jantar não vai mais acontecer. Aí Nossa, você não vai fica. acontecer. E eu fico naquele looping do tipo, Amanda, tá tudo bem. Olha É. aqui, olha essa outra coisa legal que tá acontecendo. E eu tenho essa mania, minha mãe, ela fala, Amanda, você tem um jardim, você olha pra merda da lagartixa que tá no seu jardim, olha pro jardim. E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em terapia, de novo. Nossa, sempre. A gente sempre falando de terapia aqui nos episódios. Mas é uma coisa que me auto-estressa. Uhum. Eu me auto-estresso, Não, total. sabe? Com esses meus padrões de perfeccionismo, Uhum. essas minhas autocobranças, essa coisa da pressão que a gente falou no episódio anterior. Uhum. Né, num dos anteriores. Mas a gente também tem que tomar cuidado não só com o exterior, mas o que sai do interior e vai pro exterior e a gente auto-reage aí. Total. Um looping, né? Isso de que você falou do jardim e tal, aconteceu uma situação... Bom, só pra trazer um pouco pra realidade também. Uhum. Aconteceu uma situação parecida comigo, que ultimamente eu tava procurando emprego. E aí eu não achava nada. E foi uma situação parecida com quando eu procurava casa e não achava nada. E aí eu pensava, né? Tipo assim, nossa, tá dando tudo errado. Então, tipo assim, nossa, tá tudo ruim. E aí o meu namorado já falou também, ele falou assim, para... E você não tá vendo a foto inteira. Uhum. Esquece de olhar pro macro, né? Ele falou, você não tá vendo the big picture. Uhum. Oh, meu Deus. Uau. Você não tá vendo the big picture. Aí eu, depois que ele falou, pare, pensa e olha pra big picture. Aí eu, realmente, tipo, em casa, né, sozinha, assim, Uhum. dei uma pensada e falei, sim, tipo, não tá como eu tinha planejado, como eu queria, mas não quer dizer que tá tudo horroroso também. Mas a gente tem muito que voltar, assim, 2 casas pra trás, Uhum. olhar meio de longe e falar, epa, tô É. exagerando nisso aqui também, não tá? É. Eu tô muito mergulhada ali na situação, achando que tá tudo horrível, mas não tá. E eu acho que isso tudo que vocês duas estão falando são ferramentas muito interessantes de ser usadas para quando a gente quer treinar como a gente vai reagir, né? Essa pausa que a gente tá falando no episódio inteiro. Tem isso que a Manu falou de pensar com calma, refletir a grande imagem, né? O macro, Olhar pro você macro. olhar para o mais. No meu caso, assim, quando eu fico estressada com o tratamento das pessoas aqui, eu paro, lá na hora, eu já tô conseguindo treinar meu cérebro de parar e respirar um pouco. Porque antes eu queria só responder. Uhum. Tipo assim, ai, que vontade de responder. Agora eu já reparei que eu tô conseguindo pensar. É esse tipo de pessoa que eu quero me tornar? Igual ela? Sabe? Então, só de você fazer esse exercíciozinho de parar e pensar e respirar um pouco, você já molda como que você vai reagir, entendeu? Não, eu também acho. Sim. É importante fazer essa pausa. E aí, falando também de outras ferramentas que são importantes.
Já falei de terapia. Terapia ajuda muito. Ou a gente tinha que contar quantas vezes a gente fala terapia, a palavra terapia num episódio. Acho Nossa, que nesse é hoje muito. vai ter umas 20. Mas é que terapia ajuda muito. E a gente volta pro que a gente falou também lá no começo, né? Sobre autoconhecimento. Quando você começa a reconhecer, ter as consciências de cada trigger, cada coisa que te dá esses gatilhos, quais são os gatilhos, enfim. Você consegue ir moldando melhor as suas reações, né? Ok, como que eu vou fazer a pausa? O que funciona melhor pra mim? Então, a terapia ajuda muito. Eu, Amanda, esporte pra mim é uma ferramenta que me ajuda muito, porque eu consigo 100% desconectar. Então, se eu tô num dia muito carregado, num dia muito intenso, eu vou pro esporte e é o meu momento. Eu normalmente eu faço esportes que eu tenho que estar e me exigem estar 100% focadas no agora. Muita Porque gente senão- fala isso da corrida, né, amiga? Assim, quando a pessoa tá lá correndo e dando o máximo, meio que é um momento de só ela com ela ali mesmo, sabe? Nossa, isso eu também. Eu não sou uma pessoa, tipo, eu amo esporte é minha vida. Mas eu uso como. 100% esporte. Porque a Amanda é muito esportiva. Eu sou uma pessoa que eu faço academia, diferente, entendeu? Eu faço o que. Faço por obrigação. A Amanda gosta. Eu amo. aprendi a gostar Eu por causa aprendi da também. reação que tem em mim. E é exatamente isso que você falou. Eu uso como uma válvula de disciplina na minha vida para eu poder ter um pouco de controle nas minhas reações, de umas melhores reações comigo mesma. Total. É porque é uma válvula de escape, né? É quando você consegue, ok, agora é meu momento, é o me time. Sim. E- Bom, Eu ia porque falar de meditação também. Ah, Que a meditação também ajuda muito você, ok, se centrar. E totalmente. eu tenho treinado muito, pra mim é muito difícil. Meditação, yoga, né? É Mas difícil. com muita prática. Gente, de novo, tudo é hábito, né? Tudo tá relacionado. E aí, quando você consegue inserir, e para cada pessoa funciona de melhor de uma maneira, né? Então, assim, tem. Eu, por exemplo, eu comecei. Esporte, pra mim, é uma maneira de eu meditar. É uma maneira de eu estar 100% focada ali no meu momento. O yoga tá me ajudando muito a fazer a meditação convencional, né? Mas, assim, e pouco a pouco eu tô tentando inserir isso no meu dia a dia, porque é uma coisa que eu vejo que me ajuda a voltar pro meu eixo pra eu conseguir refletir, ok, o que a Amanda. Como a Amanda Pra você não ser reagiria, impulsiva. pra não ser impossível fazer o que, sabe, de padrões, É isso. né? Muito legal. E outra ferramenta muito interessante é você pensar no seu caráter acima do seu impulso. Então, é isso que eu comentei. Essa pessoa que eu tô me tornando, esse caráter, é quem eu quero ser? A partir daí, a partir dessa reflexão, você consegue deixar o impulso pequenininho. Porque você coloca acima você escolhe ser uma pessoa melhor acima do que o seu impulso. Entendeu? Então, isso é muito interessante essa ferramenta também, de se priorizar. Eu não vou priorizar minha reação com raiva e tal. Eu vou me priorizar, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Olhar de novo o big picture, né? É. Não só a pequena parte das escolhas. E é isso, que no final das contas, cada pequena escolha vai moldando o teu caráter, vai moldando a maneira como você reaciona, enfim, sua personalidade, suas... enfim. Sua vida mesmo, Sua vida. em geral, né? Que pra fechar, tem essa frase aqui que é muito interessante, que é: o universo, Deus, o que você quiser acreditar, ele te deu de presente quem você é. Sua história, seu temperamento, suas feridas. Mas todos os dias, a vida te pergunta: quem você está se tornando a partir disso? Então, eu acho que é muito legal, assim, a gente refletir sobre isso. Porque a gente tem várias escolhas, várias pequenas escolhas no nosso dia a dia de quem a gente vai poder ser e o que a gente vai reagir. Então, é muito bonito isso, a gente escolher, às vezes, o bem. Escolher reagir bem, escolher reagir positivamente, né? Não é aqui para todo mundo ser perfeito, não é isso que a gente tá falando. Mas é só para refletir mesmo. É ser genuíno com o que você traz por dentro, né? Exato. Essa reflexão, às vezes tudo bem reagir mal, mas se você tem que estar condizente, sabe? Assim. Condizente, eu acho que agir com intenção. Uau, que episódio, hein? Profundo. Profundo. Pra todo mundo pausar, refletir. E se tornar uma pessoa melhor, né?
E prepare-se pra vir pra Espanha treinar bastante. Que aqui é um Adorei. teste diário. É E uma verdade. coisa legal também, pra quem tá escutando, se tiver alguma outra ferramenta que faz, se tiver alguma vertente que também fala sobre isso, comenta pra gente saber, né? Que é sempre legal. Sim, nossa, deixem aqui. A gente É vai- muito interessante o tema. Adorei! Depois Então é comentem se vocês gostaram, qual foi a parte que vocês acharam mais interessante, mandem dicas e sugestões de próximos temas. A gente tá super aberta a receber esses feedbacks. E é isso. Comentem isso. situações engraçadas, se vocês já passaram alguma também. É E como verdade. reagiram. Como vocês reagiram? Como vocês reagiriam hoje? Sim. É isso. É isso, gente. gente. Beijo. Beijo! Hasta Tchau. luego! Tchau. Tchau!